Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada, prepare o seu porque vamos dar início ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. Eu sou o José Maria. E eu sou a Maju, e hoje temos connosco a professora Ana Sofia Ferreira para uma conversa centrada na carreira como docente na área de História. Ana Sofia de Matos Ferreira, atual docente de História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciou-se e tornou-se mestre em História Contemporânea por esta mesma casa em 2008, com a dissertação Esperanças defraudadas, as eleições presidenciais de 1949 e 1958 no Porto. Especialista em assuntos como a violência política, as esquerdas radicais e o processo revolucionário português na década de 70 do século XX, Ana Sofia Ferreira é também investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, instituição onde concluiu em 2015 o seu doutoramento com a tese A Luta Armada em Portugal, 1970 e 1974. Em paralelo é coeditora das seguintes obras: As Esquerdas Radicais Ibéricas, Entre a Ditadura e a Democracia, Percursos Cruzados, 2020, Da Descolonização ao Pós-Colonialismo, Perspectivas Pluridisciplinares, 2019, Violência Política no Século XX, um Balanço, 2018, e autora de diversos capítulos de livros e artigos publicados em revistas científicas. Tem participado com a apresentação de comunicação em encontros científicos nacionais e internacionais. Depois destas breves notas bibliográficas e profissionais, resta-nos agradecer a sua presença e disponibilidade. Obrigado, professor. Obrigada. Eu é que agradeço ao Núcleo Académico de História da Universidade do Porto por este convite, por estar aqui presente, e claro ao José Maria e a Maju pela entrevista que me vão realizar. É um prazer estar aqui convosco nesta tarde. E é um prazer tê-la cá. Professora, vamos começar pelo início, como é óbvio. De que forma encontrou a história? Ou terá sido a história a encontrá-la assim? Essa é uma questão difícil, porque eu não sei se eu encontrei a história ou se a história me encontrou. Eu sempre gostei de história, sempre disse que gostaria de ser professora de história, sempre foi a minha disciplina preferida no liceu e sempre achei que gostaria de fazer uma carreira no âmbito e em torno da história. Se fui eu que encontrei e se ela me encontrou, bom, eu desde pequenina que estava habituada a lidar com a história, não porque a minha família tivesse alguma coisa a ver com a história, o meu pai era operário fabril, a minha mãe auxiliar da ação educativa, mas porque sempre me compraram livros, claro que adaptados à idade, que tinha a ver com história, com momentos históricos, com personagens históricas. Então, de alguma forma, eu fui sendo educada para gostar de história. Por influência, lá está, a influência dos meus pais, a influência do que se falava em casa, dos livros que ia lendo. Então acho que foi um encontro mútuo. Ela encontrou-me e eu encontrei-a. Sabemos que a contemporaneidade é a sua área de estudo por excelência. Há ainda assim algum momento, conjuntura ou período de tempo anterior que lhe fomente grande interesse pessoal? Sim, eu, apesar de ser uma historiadora da época contemporânea, a minha licenciatura em História Variante de Arqueologia, eu fiz também as cadeiras da arqueologia e continuo com um fascínio extremamente grande pela pré-história. Vou tentando acompanhar tudo aquilo que vai saindo, tudo o que é novidade científica, continuo a ler, a interessar-me. É, aliás, um campo ainda em grande expansão, onde estão sempre a aparecer acontecimentos novos, onde a própria evolução do homem, quer dizer, é uma evolução, vai-se estudando, vão aparecendo novos conhecimentos. E eu continuei sempre a interessar-me por esta área da pré-história. E pela história medieval, porque acho que é diferente, é fascinante. De alguma forma gostei muito também aqui na faculdade quando fiz História Medieval. E até tive naquela se iria para a História Contemporânea ou provavelmente seguiria um mestrado em História Medieval. Fiquei um bocadinho dividida entre uma coisa e outra. Mas depois a minha paixão pela História Contemporânea e sobretudo pelas temáticas em que me envolvi e que fui estudando relacionada com a resistência à ditadura, relacionada com o processo revolucionário português, fizeram-me pensar que era isso que eu queria estudar e então optar pelo mestrado em História Contemporânea em detrimento do mestrado em Medieval. Acha que a periodização na história ainda faz sentido? Esta periodização medieval, moderna, contemporânea? Ou temos que analisar a história no longo tempo? Sim.
Acho que cada vez mais temos de analisar a história no longo tempo. Essa é a minha opinião. Esta divisão da história em épocas ajuda-nos a balizar de alguma forma mais a nível mental do que outra coisa. Acho que cada vez nós caminhamos mais para uma análise da história num tempo longo do que propriamente por uma divisão cronológica. Podemos trabalhar os temas da Revolução, desde a Revolução na pré-história e do Neolítico e do Calcolítico até às revoluções contemporâneas, porque não acho que faz muito mais sentido, se calhar, trabalhar por grandes áreas temáticas num tempo longo do que propriamente por uma divisão cronológica. Até porque nas diferentes áreas da história nós encontramos diferentes perspectivas sobre quando é que começou esta época, quando é que termina aquela. Então é muito relativo. Sim, é totalmente relativo, ou seja, nem sequer há um consenso em relação a isso entre a historiografia. Por isso, acho que cada vez mais partimos para esse tipo de análise. E acho que a atual periodização foca-se muito sobretudo nos tempos da Europa e não nos tempos do resto do mundo. Não é só a periodização, quer dizer, nós que estamos aqui temos uma história sobretudo eurocêntrica, não é? Eu própria digo, é verdade, eu dou sobretudo uma história eurocêntrica, eu falo sobretudo da Europa, ou então do mundo ocidental. Acho que faz falta introduzir novas perspectivas, faz falta introduzir novas geografias, faz falta esses estudos pós-coloniais, faz falta a historiografia que vem do Sul, e é verdade, nós temos sobretudo, ou pelo menos nas universidades e nas universidades portuguesas, continuamos muito focados na Europa, no mundo ocidental e numa perspectiva eurocêntrica da história, de fazer história, de conhecer os tempos históricos, os acontecimentos históricos, que cada vez faz menos sentido. Exato, porque mesmo esta faculdade tendo um mestrado em estudos africanos, pouco conhecemos da África pelo menos eu senti isso, durante o meu tempo de licenciatura pouco conhecia a África. A África, a Ásia, mesmo a América Latina, podem ser dados pequenos apontamentos, falar-se de algumas coisas em algumas aulas, mas a perspectiva dos acontecimentos históricos, até analisando autores da América Latina, analisando autores asiáticos, analisando autores africanos, é muito pouca. Quer dizer, eu acho que deve ser difícil vocês terem acesso na vossa bibliografia de base a autores africanos, a historiadores africanos ou a historiadores asiáticos. Acha que o desconhecimento traz preconceito? Acho. O desconhecimento gera sempre preconceito. Sempre. Só através do conhecimento, só através de sabermos, só através da leitura, só através do contacto com os outros é que esses preconceitos podem ser desfeitos. Passando agora a uma terceira pergunta e apelamos a uma retrospectiva por parte da professora. Como descreveria o seu percurso, em termos de altos e baixos, desde os seus tempos de aluna na escolaridade básica até docente na Universidade do Porto? O que as duas Anas Sofias ainda têm em comum? Bom, eu acho que as duas Anas Sofias ainda têm em comum a curiosidade, o querer saber mais, o nunca ficarem pela resposta que já foi dada e por continuar sempre de alguma forma a questionar. Tem em comum, obviamente, este gosto pela história, que começa com eu ainda pequenina, e é um percurso que foi sendo feito, é verdade, a minha disciplina preferida, aquela que eu sempre tive melhores notas no ensino básico e secundário, foi sem dúvida a história. Era aquilo que eu realmente gostava, era aquilo que eu sempre queria fazer. Ainda hoje a minha mãe diz que eu, quando era pequena e brincava com o quadro a giz que havia em casa, não é? Como geralmente as crianças têm, que eu brincava sempre a ser professora. E depois, quando comecei, de alguma forma ainda na escola primária, começamos a dar os reis, não é? Começa-se aí a falar um bocadinho, que eu queria sempre também ser professora na área da história. E foi isso que me fez, de alguma forma, ou seja, continuar depois, quando cheguei ao ensino secundário, já tinha a ideia muito definida do que queria ser e que queria vir para a História e que queria ser professora de História. Porquê que então eu fui para a Arqueologia, que é sempre a pergunta que me fazem, porquê que eu fiz História variante de Arqueologia? Bom, por um lado porque eu gostava da arqueologia, também achava que devia ser uma profissão gira, devia ser engraçado.
Depois, porque quando eu estava no ensino básico, toda a gente me dizia: se fores professora de História vais para o desemprego. Então eu achei que, tirando um curso que me desse acesso a 2 profissões, ser professora e ser arqueóloga, se calhar era mais valia. Se eu não entrasse numa escola, se não fosse dar aulas, tinha sempre o outro lado, que era ser arqueóloga. Eu nunca fui arqueóloga, eu nunca exerci. Gostei muito do curso, gostei muito das cadeiras de arqueologia, nada a dizer em relação a isso, aprendi imenso, mas nunca fui arqueóloga. Acabando a licenciatura, acabei por ir dar aulas num percurso muito semelhante aos meus colegas da altura, que era ir fazer substituições, dar aulas no básico e no secundário, percorrer um bocadinho o país, dar aulas em escolas profissionais, dar formação. Um percurso que foi sempre, de alguma forma, que era o percurso habitual. E ao mesmo tempo decidi então vir fazer um mestrado em História Contemporânea. Fiz esse mestrado em História Contemporânea aqui na faculdade e nunca pensei numa carreira académica. Ou seja, quando as pessoas dizem que se calhar nós vamos de alguma forma já condicionados desde a licenciatura para uma carreira académica, não. Eu queria ser professora do básico e do secundário, vim fazer mestrado sobretudo porque me interessava a área da história contemporânea, porque queria saber mais, porque achava que a nível de valorização pessoal e profissional, mesmo sendo professora, aquilo seria bom de fazer o mestrado. E só no fim do mestrado, devo dizer que foi no dia da defesa da tese, quando eu acabei a defesa da tese, é que a professora Fernando Rosas com o professor Manuel Loff disseram: então porquê que agora não vais para o doutoramento? E eu pensei, bom, se calhar, porque não? Posso ir. Bom, concorri a uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, fui para o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e pronto. E a partir daí iniciei um percurso com o doutoramento, na investigação. Tive um percurso também um bocadinho diferente da maioria dos meus colegas, no sentido que eu sempre conciliei a atividade de investigadora com a docente. Eu sempre dei aulas, mesmo quando estava a fazer doutoramento. Quando eu estava a fazer doutoramento, eu fui para o Instituto Politécnico de Setúbal dar aulas. Dei aulas lá, fui sempre conciliando estas 2 vertentes da investigação com a docência. A maioria dos investigadores não dá aulas, por isso é diferente, mas eu sempre conciliei e gosto de conciliar. Eu gosto muito de investigar, gostei muito de ser investigadora, sempre gostei de investigação, mas gosto imenso de dar aulas. Gosto muito de estar numa sala de aula, gosto da dinâmica com os alunos, aprendo imenso sempre com os alunos todos os anos, gosto de ensinar, gosto de aprender, gosto de toda a dinâmica que se forma, por isso acho que também não seria totalmente feliz se só fosse investigadora. Faltava-me essa parte. É normal analisar e ter uma consciência de tudo o que ganhou. Sente que perdeu alguma coisa com a carreira docente? Com a carreira docente, não. Eu sinto que ganhei sempre com a carreira docente. É claro que, assim, há opções que se tem de fazer na vida, como tudo, não é? Há sempre opções que se fazem. Mas eu não sinto que tenha perdido nada, absolutamente nada. Ou pelo menos, se perdi alguma coisa, aquilo que eu ganhei como docente foi sempre superior àquilo que eu possa ter perdido. Há muita gente que diz que não gostava de ser professor, não gostava de estar numa sala de aula, e não é fácil. Muitas vezes também não é uma profissão que é só de sonho ou que seja sempre fácil. Mas eu acho que ganhei sempre muito mais do que possa ter perdido. A sua dissertação de doutoramento, A Luta Armada em Portugal, 1970-1974, orientada pelos professores Manuel Loff e Fernando Rosas, veio dar continuidade a um interesse por si já demonstrado em outros projetos face aos movimentos de resistência contra os regimes ditatoriais na Península Ibérica. De onde provém este entusiasmo científico? O entusiasmo científico por esta temática das resistências à ditadura. Sim. Bom, bem do meu contexto familiar. O meu pai sempre falava do meu avô e do meu bisavô paternos, sempre falava de como o meu avô tinha sido preso durante a campanha de Humberto Delgado porque participou na campanha e foi associado ao Partido Comunista Português, tinha sido preso, de como o meu bisavô tinha sido preso 3 vezes pela PIDE e tinha sido fortemente torturado nas cadeias da PIDE. E falava de... O meu pai era da Afarada
e falava do meu bisavô como tendo lá uma tasca onde iam as pessoas e de como nessa tasca apareciam informantes da PIDE, de como o padre da Ferrada e ele próprio recebia as pessoas no confessionário e depois ia contar do que se passava a elementos da PIDE como informador. E falava-me também todo esse contexto e lá está, das prisões do meu avô, das prisões do meu bisavô, da tortura, também a nível da minha família materna, apesar de não serem tão ligados à política. A minha mãe contava sempre de pessoas, de vizinhos que tinham sido presos pela PIDE, ou de como era todo um ambiente, de não se poder falar alto, de quando se estava em casa e se falava alguma coisa contra o governo, ou contra Salazar, ou contra Marcelo Caetano, que se tinha de pôr a rádio alta, que se tinha de falar aos sussurros. E daí apareceu, ou seja, foi esta envolvência familiar, foram as histórias que me contaram, foi esta vivência também que o meu pai, de alguma forma, fez passar sobre o meu avô e o meu bisavô, que me levou a interessar-me pelos estudos das resistências e da oposição à ditadura. É genético, portanto. De alguma forma, talvez seja genético, ou seja, tem um contexto, tem uma história familiar, tem uma história que vem de trás. É um processo que de alguma forma se segue. Aliás, na minha tese de mestrado, inclusivamente, eu fui para a Torre do Tombo e apanhei o processo da PIDE do meu avô, que nunca tinha sido visto e nunca tinha sido consultado e que eu consulto quando estava a fazer investigação para a tese. Na sua relação com investigadores, sente que o objeto de estudo que normalmente é escolhido pelos investigadores tem algum interesse para trás, algum interesse familiar, alguma relação já direta com esse objeto de estudo? Na maioria dos casos, sim. Pode não ser uma relação familiar, mas advém sempre de um interesse que tenha sido suscitado por alguma experiência na sua vida, por alguma conversa, até por algum livro que leram, mas que há uma empatia com o objeto de estudo. Eu acho que deve haver uma empatia com o objeto de estudo. Ou seja, quando nós escolhemos um tema que vamos investigar ou que queremos investigar, nós temos de ter alguma empatia por ele. Não pode ser um tema que nos seja indiferente, porque a investigação não é fácil. A investigação às vezes é difícil, é morosa, tem momentos também de frustração e por isso só quando nós gostamos realmente daquilo que estamos a investigar, seja por interesse familiar, seja por um interesse político, seja por um interesse do nosso contexto pessoal, da nossa própria vida, eu acho que é muito mais interessante e muito mais apelativo quando há, de alguma forma, podemos dizer que esse gosto e esse interesse pelo objeto que estamos a estudar. Então sente como se fosse uma responsabilidade perante a sua herança, digamos assim, a sua herança familiar, ter carregado e ter explorado estes temas? Não foi uma responsabilidade porque ninguém me disse que eu tinha de o fazer, não é? Ou seja, foi uma escolha minha. É como se fosse um contributo. É como se fosse um contributo, exatamente. É como se fosse um contributo, porque é como se... lá está, há essa herança, eu podia não... Quer dizer, a minha irmã, que é de História também, aliás, a minha irmã também é licenciada em História, aqui por esta faculdade, mas que não seguiu a via académica, nem sequer se interessou por estes temas de estudo, pronto. Ou seja, também as pessoas são diferentes e fazem coisas diferentes com a mesma herança que carregam. Mas, ou seja, eu nunca senti essa responsabilidade, nunca me foi imposto. Mas senti de alguma forma que sim, é um contributo meu, é um legado que fica, é uma forma de honrar esse legado de alguma forma também. E sente por parte dos seus pais, da sua família, algum orgulho por ter ido em busca da exploração desses mesmos temas? Sim, sinto. E sinto por parte dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. O meu pai já faleceu, mas eu sei que o meu pai tinha muito orgulho do meu percurso e felizmente ele ainda viu eu a defender a tese de mestrado e de doutoramento. E sei que ele tinha muito orgulho do percurso que eu tinha feito e dos temas que eu estava a estudar e que eu tinha estudado e que tinha muito orgulho disso, sem dúvida. Continuando para a próxima pergunta, em termos da historiografia portuguesa e internacional, quais foram as historiadoras ou os historiadores que mais contribuíram para a sua formação académica e profissional e quais foram as principais aprendizagens que tirou deles? Esta pergunta é difícil porque é difícil sempre dizer nomes é sempre complicado, porque vamos sempre esquecer-nos de alguém ou aqui não vai surgir de alguma forma esse nome.
Eu vou-me focar mais a nível nacional do que internacional, sobretudo porque com estas duas pessoas que eu vou dizer, há também relações que foram, ou seja, que duraram mais tempo, que foi, obviamente, por um lado, o professor Manuel Loff, que é provavelmente a pessoa com quem eu trabalho há mais tempo, há mais anos, porque foi quem me orientou no mestrado, foi meu co-orientador de doutoramento, foi meu supervisor de pós-doutoramento e esteve sempre a trabalhar comigo. Nós já trabalhamos juntos quase há 20 anos, por isso, sem sombra de dúvida, o professor Manuel Loff. E também o professor Fernando Rosas, como meu orientador de doutoramento. O que é que eles, no fundo, que aprendizagens, como é que eles contribuíram? Bom, eu tenho de dizer que foi com eles que eu aprendi tudo. Com o professor Manuel Loff, claro, porque foi com ele que comecei esta minha caminhada na investigação. Foi ele que me ensinou absolutamente tudo, desde a forma como se fazia a investigação, até às correções dos primeiros textos, às correções da tese, a primeira pessoa com quem eu debati ideias. E depois, claro, também o vasto conhecimento que o professor Manuel Loff e o professor Fernando Rosas têm sobre os assuntos que eu estudo e que me permitiram sempre debater com eles. Acho que foi muito importante o respeito que ambos sempre tiveram por mim e pelas minhas ideias e também a liberdade que me deram para investigar, para seguir o meu percurso, respeitando sempre os meus tempos de investigação, respeitando sempre as minhas opiniões, nunca se tentando impor, procurando-se sempre debater, trazer outros pontos de vista, apoiar-me nos processos da investigação e mesmo da escrita das teses de mestrado e de doutoramento. Acho que esse respeito que sempre tiveram por mim como investigadora, mesmo quando eu era uma jovem investigadora a iniciar a carreira, foi extremamente importante. A liberdade também que sempre me deram nisso. E até quando estavam em desacordo com as minhas ideias, até quando não concordavam com aquilo que eu dizia, até quando contestavam a minha interpretação, foi sempre numa base de grande respeito e de respeitar a minha interpretação, de respeitar as minhas opiniões e de respeitar as minhas conclusões. Eu acho que foi sobretudo com eles, os dois, que eu me tornei historiadora e é aos dois que eu devo, obviamente, tudo aquilo que eu sei e a forma como eu fiz investigação e também a carreira que eu desenvolvi. Professora, até onde vai a liberdade de um investigador? Como assim, até onde vai a liberdade do investigador? Acha que há algum limite à produção de conhecimento por parte do investigador? Bom, se existe algum limite à produção de conhecimento, acho que há o limite que a pessoa impõe, há o limite que a vida nos impõe, há o limite que a carreira nos impõe, há o limite que o dia-a-dia nos impõe, há vários tipos de limite e nós somos limitados de várias formas. Eu acho que nós não devemos ser limitados, por exemplo, nas escolhas dos temas que temos de investigar, ou que queremos ou que devemos investigar. Não acho que isso deve ser uma coisa imposta, deve ser sempre uma opção nossa. Acho que devemos ser nós a definir o nosso próprio percurso académico, o nosso próprio percurso de investigação e depois há os limites, quer dizer, há os limites que nos são impostos por várias coisas, desde, olha, há limites muito simples, arquivos que não estão abertos, documentação que não nos deixam ver, horários das bibliotecas e de arquivos que muitas vezes condicionam a nossa própria vida e a nossa própria investigação. Há vários tipos de limites à produção do conhecimento, mas são múltiplos. Professora, acha possível a construção de conhecimento histórico de um ponto de vista imparcial e não ideológico por parte do historiador? Se sim, quais são os mecanismos que devem ser utilizados e de que forma o historiador deve saber medir os limites da história investigada e da história opinativa? Eu não acredito numa história que seja completamente imparcial, completamente ascética. Acho até que seria bastante desinteressante. Quando nós fazemos história, nós trazemos também a nossa vida, o nosso passado, o nosso conhecimento, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de nos posicionarmos perante a vida, perante o mundo. Tudo isso está implícito, desde a escolha do tema até a interpretação que nós fazemos dos dados que obtemos, nós também estamos lá. Não acho que por isso seja algo totalmente, podemos que dizer, imparcial.
É claro que isso não significa que a história não tenha de ser rigorosa. A história é uma ciência, como tal tem que ser rigorosa. Existe metodologia, temos de usar a metodologia, temos de fazer uma crítica das fontes, não podemos manipular os dados de acordo com as nossas ideias ou com a nossa ideologia, com aquilo que gostamos ou daquilo que queremos. Temos de ser o mais rigorosos metodologicamente, o mais rigorosos cientificamente. Temos depois de, agora, na interpretação dos dados, na interpretação dos dados os investigadores diferem. Por isso é que há o debate historiográfico. Se a interpretação fosse toda igual, os historiadores não debatiam. Em último caso, não havia correntes historiográficas distintas, não é? Porque diziam todos a mesma coisa. Perante os mesmos dados, perante os mesmos acontecimentos, os historiadores têm interpretações diferentes. E isso eu acho que é algo extremamente positivo, eu acho que é isso que também faz avançar o conhecimento, eu acho que é isso que provoca o debate. Agora, lá está, é como eu digo, isso implica também que nós sejamos rigorosos na forma como fazemos história, na metodologia utilizada e na forma, lá está, científica como a fazemos. E a professora diria que se enquadra em alguma perspectiva historiográfica das suas investigações? Bom, não é que propriamente eu me enquadre numa corrente historiográfica precisa. Eu procuro, de alguma forma, fazer uma história que seja uma história que não seja das elites, que seja uma história mais dos de baixo, que seja uma história daqueles que não ficaram para a história. Eu tenho sempre tendência a fazer, tirando a história dos vencidos, não é? Ou seja, quando eu falo da luta armada em Portugal, na minha tese de doutoramento, de alguma forma falo também de correntes políticas que foram vencidas na história, cujos projetos políticos foram vencidos a nível histórico. Por isso, eu tenho sempre, podemos dizer, esta tendência para fazer esta história daqueles que ainda não estavam na história, daqueles que não tinham ainda deixado uma marca, trazer algo de novo. Neste momento, eu estou a desenvolver um projeto sobre mulheres e sobre a participação das mulheres nos movimentos sociais do período revolucionário. Ocupações de casas, ocupações de fábricas e na reforma agrária, na ocupação e desocupação de terras. Porquê? Porque é mais difícil fazer a história das mulheres, porque, por exemplo, a nível da reforma agrária, a história da reforma agrária está basicamente feita, mas não da participação das mulheres. Ainda se fala sobretudo dos homens, ainda se fala sobretudo dos partidos políticos, ainda se fala sobretudo dos principais dirigentes políticos, ainda se fala dos sucessivos governos, mas não se fala das mulheres e do papel das mulheres. Então é isto que eu procuro trazer, ou seja, esta história daqueles, podemos dizer, dos subalternos da história. O que ainda falta saber dos subalternos da história? Tanta coisa, quase tudo. Sobretudo na historiografia portuguesa, que a historiografia portuguesa é uma historiografia muito virada para uma história política, institucional, das elites, dos partidos. Sobre a história dos subalternos, falta fazer grande parte da história. É preciso fazê-la, eu acho que até para os jovens investigadores que estão agora a querer começar uma carreira, podem pegar, há muitos temas a desenvolver por aí. É o tema desde as mulheres aos analfabetos, às crianças, à infância, ou seja, todos estes subalternos. Em Portugal é uma história que não está praticamente feita. É verdade que cada vez surgem mais jovens investigadores, sobretudo da vossa idade, que se estão a interessar por estas temáticas e que estão a desenvolver, aliás, trabalhos extremamente interessantes em torno dos subalternos da história. Acha que isso tem a ver com uma certa democratização das faculdades e do acesso ao ensino superior? Acho porque isso significa que entraram nas universidades pessoas a quem até há muito poucos anos estava vedado esse acesso. Pessoas que vêm de uma classe média baixa, pessoas que vêm de camadas populares, para quem o facto da universidade ser uma universidade pública, eu ainda acho que, apesar de tudo, nem toda a gente tem acesso à universidade. Vir estudar para uma universidade pode ser caro, sobretudo para quem vive longe de uma universidade e tem de se deslocar, e tem de pagar uma casa, tem de pagar uma renda, tem de pagar um quarto, tem de pagar deslocações, tem de pagar comida.
pode ser é ainda bastante limitativo para muita gente, mas é óbvio que houve, a partir dos anos 80, uma democratização do ensino superior, com a entrada em massa de camadas populares a quem até aí estava vedado este acesso, que se passa a interessar por novos temas historiográficos. E nesses novos temas historiográficos lá está também aqueles que foram, de alguma forma, sobre o qual não tinha sido feita a história, que é onde eles também se inserem. E neste sentido, considera que vale a pena investir numa carreira enquanto investigador? Faz sentido em Portugal? E quais é que são os principais entraves que encontra? O principal entrave é não haver uma carreira de investigação. Ou seja, em Portugal há uma carreira docente, mas não há uma carreira para os investigadores. Só existe carreira para investigadores nos laboratórios associados de Estado, que são centros de investigação financiados diretamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que são considerados laboratórios onde se faz investigação de ponta, em que não existe nenhum no âmbito da história. Existe na área das ciências sociais e humanas, e agora o INTOPEST, onde também está, que é um consórcio de vários centros de investigação, no qual também está o Instituto de História Contemporânea. Mas só nestes laboratórios é que há uma carreira de investigação, à qual é muito difícil aceder, porque os lugares são muito poucos, e não são só para historiadores, não é? Então, primeiro de tudo, eu acho que a primeira coisa era a necessidade de haver uma carreira de investigação com um concurso público onde se pudesse concorrer, entrar na carreira e depois progredir na carreira com avaliação, como existe em qualquer outra carreira da função pública. Inclusive o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, lançou o alerta de que em 2023 e 2024 espera-se perder mais de 1000 investigadores em Portugal. Sim, porque esses investigadores estão em um contrato que foi a norma transitória. A norma transitória era um contrato a 6 anos que tiveram acesso vários investigadores que tinham acabado o seu pós-doutoramento até 2015, assim uma coisa. E que tiveram acesso então a um contrato de 6 anos como investigadores. Só que acabando esse contrato de 6 anos, aquilo que se esperava é que houvesse uma carreira de investigação e eles entrassem na carreira de investigação, só que essa carreira de investigação não existe. Então em 2023, 2024 esses anos acabam e aquilo que vai acontecer é que esses investigadores todos vão ficar desempregados, quer dizer, com acesso a um subsídio de desemprego, mas sem qualquer perspectiva de voltar a entrar numa carreira de investigação. É que esta situação acaba por ser muito infeliz para nós que nos estamos a formar, porque, como a professora dizia há pouco, no seu percurso, quando dizia que queria ser professora de História, faziam-lhe cara feia e diziam, vai para o desemprego. Nós hoje, se ambicionamos ser investigadores, como uma profissão, que é um bocado difícil de se dizer isso, porque nós não podemos ser simplesmente investigadores, como a professora acabou de dizer, também nos fazem esta cara feia e também vamos para o desemprego. Eu acho que é importante relembrar aqui a frase que o próprio disse, o Mário Nogueira. A esmagadora maioria da investigação científica é feita com a força de trabalho precarizada. Os investigadores são trabalhadores precários, com empregos instáveis. Começa-se a ser investigador tendo, não é, quer dizer, faz-se um mestrado, depois concorre-se a uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia de 4 anos. As bolsas, como todos nós sabemos, não temos direito a subsídio de desemprego nem qualquer apoio social, por isso acaba a bolsa, vai-se para o desemprego. E depois, antigamente ainda havia as bolsas pós-doutoramento, que era exatamente a mesma coisa, porque não se tinha qualquer tipo de direito social, mas que agora já não existem. Então a única perspectiva é arranjar um contrato de trabalho precário de 1 ano, 2 anos, 3 anos num projeto financiado, ou então ter um contrato de trabalho de 6 anos, que é o SEC. O SEC são os contratos de estímulo ao emprego científico da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que são concursos internacionais que abrem todos os anos, extremamente competitivos, com um júri internacional que muitas vezes nem sequer compreende bem a natureza dos projetos que são apresentados e que dá muito poucos contratos. Eu acho que no último concorreram quase 100 pessoas a nível do painel de História, que é um painel que junta História e Arqueologia,
concorreram acho que mais de 100 pessoas, ou perto de 100, e deram uns 10 ou 12 contratos. Por isso, ou seja, são extremamente difíceis de conseguir e, ao mesmo tempo, são um contrato de 6 anos. Ao final daqueles 6 anos, a pessoa não entra para carreira nenhuma, fica desempregada. O jornal Observador diz que a aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior em 2007 aumentou um agravamento da precariedade dos docentes e investigadores. Concorda? Bom, eu concordo concordo porque o que é que acontece a nível das universidades é que, primeiro, há muitos investigadores que para conseguir currículo e fazer carreira vão dar aulas sem ganhar, ou seja, não são pagos pelas aulas que estão a dar pela sua atividade docente e não remunerada. O que é que isso significa? Significa que as faculdades não precisam de contratar, não precisam de gastar dinheiro a contratar mais 1 ou 2 ou 3 docentes, porque têm aquela mão de obra precária que se disponibiliza também para ir dar aulas, porque obviamente precisam disso para concorrer até para um lugar numa universidade como docente, porque temos sempre a parte pedagógica que tem de ser avaliada. Então, quer dizer, o facto de se poder, de alguma forma, utilizar esta mão de obra, que é uma mão de obra barata e precária, acaba por tornar muito mais precária a vida, quer dos investigadores, quer dos próprios docentes. Pode passar anos a trabalhar numa universidade a recibos verdes, ou seja, mesmo aqueles que são pagos, são poucos aqueles que têm contrato. Eu, por exemplo, era uma exceção, porque além da bolsa eu tive sempre um contrato com as instituições de ensino superior, contratos anuais, renovados anualmente, mas isto era sempre uma exceção, porque grande parte dos meus colegas são pagos, mesmo quando dão aulas ou não são pagos, ou quando são a recibos verdes. Está esperançosa com a revisão do regime jurídico para 2023? Nem por isso. Vamos esperar, vamos ver o que vai trazer essa revisão do regime jurídico, vamos ver as alterações, vamos aguardar então por aquilo, quais são as propostas. Quase a terminar, que conselhos poderá dar aos jovens estudantes que pretendem levar a cabo uma carreira assente na investigação em História? Que conselhos? Bom, não desistam. Acho que é o principal conselho. Apesar das agruras que às vezes é uma carreira como investigador, da precariedade, da instabilidade, da frustração muitas vezes com um trabalho que é um trabalho difícil de fazer, que ocupa grande parte do nosso tempo e da nossa vida, e que depois nós vemos de género, o que é que vamos fazer a seguir. Apesar de tudo isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que quando nós gostamos mesmo da investigação, quando é a nossa paixão, quando é o nosso sonho, eu dizia para não desistirem, para encontrarem um tema que gostem de trabalhar, para se dedicar ao trabalho, ao estudo, para, de fundo, para não se deixarem não ficarem naquela de só porque isto é difícil e não vão tentar. Não, se é a vossa paixão, mas eu acho que tem mesmo de ser uma paixão, acho que devem seguir para uma carreira de investigação, acho que devem tentar, acho que apesar de tudo aquilo que traz de frustração e de instabilidade e de precariedade, traz também coisas muito boas. Esta sua mensagem vai ser importante nesta época de exames. Bom, eu espero que sim. Estudem para os exames também, então, dou um conselho, estudem para os exames e se é este o vosso sonho, não o percam de vista e lutem por ele. E já agora, mais do que a investigação, porque é que continua a fazer sentido continuar a investir na história e na investigação por história, concretamente? Porquê que continua a fazer sentido? Bom, continua a fazer sentido por tudo e mais alguma coisa. Sobretudo porque é a história que nos permite conhecer a nós próprios, que permite conhecer a humanidade, que permite conhecer o mundo atual, que permite compreender o que acontece atualmente. É a história que nos dá as ferramentas para compreender os dias de hoje. É a história que nos dá as ferramentas para sermos críticos, analíticos. É a história que nos dá o conhecimento que nos permite criticar, que nos permite manter a distância, que nos permite questionar, que nos permite, de alguma forma, também compreender aquilo que é o mundo atual e que nos permite não sermos levados pelas ideias dos outros e pensarmos pela nossa própria cabeça. E agora, para terminar, esta pergunta não consta no guião, mas é a nossa pergunta, digamos, é a nossa questão inédita.
Professora, como é que gosta da história? Como é que eu gosto da história? Eu gosto de uma história acessível a todos. Eu gosto de uma história bem contada. Eu gosto de uma história que nos dê esperança. Eu gosto de uma história que faça pensar, que possa fazer chorar, mas também possa fazer rir. Eu gosto de uma história que todos compreendam e eu gosto de uma história que seja acessível a todos. Eu gosto de uma história que qualquer pessoa, mesmo sem escolaridade, possa compreender, possa entender, possa captar. Eu gosto da história para as pessoas em geral e eu não gosto de certeza de uma história para as elites. E dando mote já agora ao título do nosso podcast, como é que gosta do seu café? Eu gosto do meu café com muito pouco açúcar, mas tem de ter sempre aquela pitadinha que adoça a vida. Muito obrigada, professora. Obrigada eu. Agradecemos muito por esta conversa, foi excelente, foi curiosa e esperamos encontrá-la em mais conversas como esta. Eu é que agradeço o convite e estou sempre à vossa inteira disponibilidade quando vocês quiserem. Muito obrigada, professora.